Olá pessoal, estamos aqui com mais um Você com Dinheiro, o seu programa sobre investimentos aqui na BMC News. Eu sou Felipe Ferreira e hoje eu tenho aqui ao meu lado na bancada uma convidada mais do que especial, Luiz Bassi, a fundadora do Ações Garantem Futuro. Aceitou aqui bater um papo com a gente. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Luiz. Imagina, é um prazer como sempre. Obrigada. Me sinto aqui em casa, né? Tô sempre por aqui, me chamem que estou prontamente aqui disposta. Luiz, de casa, que está sempre aqui conosco na BMC, e hoje ela topou aqui bater um papo conosco no Você com Dinheiro e vamos falar um pouquinho de investimentos, naturalmente sobre dividendos, né? Que é o ponto ali que a Luiz é mais do que a referência no assunto. Eu queria começar abrindo com uma pergunta, bem com a ponte do Você com Dinheiro, né? Qual a primeira coisa a olhar em uma empresa, Luiz? Eu sei que você gosta de investimento em valor, gosta de investimento em dividendos. Qual a primeira coisa que você vê antes de pensar em comprar uma ação? Legal. Na verdade, antes de olhar números, né, a tarefa mais difícil, eu diria que a mais trabalhosa, é justamente a de você descobrir se uma empresa é boa ou não, né? Obviamente, esse trabalho, ele garante que você tenha uma visão 360, então primeiro do que a empresa faz, quem são os controladores, né? Para quem vende, quais são as matérias-primas, né? Então aqui não necessariamente os números sejam prioritários, né, nesta fase. Depois que você descobriu se essa empresa é boa ou não, você vai para a fase em que você vai descobrir se essa boa empresa é um bom investimento. E obviamente o que vai diferir uma coisa da outra é o preço, né? Então a partir daí você vai fazendo uma série de análises e aí sim de números, né? Então, por exemplo, margem, por exemplo, EBITDA, margem líquida. Eu gosto muito de olhar fluxo de caixa também, então para ver ali, será que a empresa consegue pagar as suas contas, investir e também sobrar um dinheirinho ali no final do trimestre para pagar os seus acionistas? Ou a empresa queima a caixa para pagar acionista? Como que funciona esse fluxo, né? E aí, por último, eu diria que são os múltiplos de mercado. Depois que você analisou a qualidade, o fundamento do balanço, você vai para a fase final de tentar, obviamente, precificar essa ação, fazer o valuation. E uma das métricas, por exemplo, é baseada no dividend yield, que é uma das métricas que a gente mais gosta de usar. Mas veja que é o trabalho no final, né? Muitas pessoas gostam de selecionar as empresas que vão investir para dividendo, simplesmente fazendo um ranking da que está pagando mais no momento para que está pagando menos, e aí, bom, eu vou selecionar as 10 primeiras e está feito o trabalho. Se fosse tão simples assim, não é mesmo? Acho que a gente não precisaria estar aqui falando sobre o assunto, então não é tão simples assim. A gente tem que verificar sempre a recorrência do dividendo e a qualidade do anúncio do dividendo. Será que isso não está vindo e a empresa deveria investir ao invés de distribuir? Será que esse anúncio de dividendo ele é recorrente ou não? Ele é advindo, por exemplo, da venda de um imóvel. Então, ele não vai acontecer dessa magnitude daqui para frente. Então, todas essas características são muito importantes. Então, quando se trata de dividendo, acho que a palavra-chave é recorrência. Muito bem. E você comentou sobre ver primeiro se a empresa é boa, né? Pensar o negócio que está por trás daqueles números, né, que você só vai olhar depois. E as pessoas? Vale a pena investir numa empresa supostamente boa, mas que tem pessoas ruins tocando o barco? Sem dúvida não. Uma empresa é feita de pessoas, né? Infelizmente, o balanço ele nem sempre vai retratar ali todas essas características qualitativas. Então, uma boa dica é sempre agora, depois que a gente passou esse período pós-pandêmico, vai começar a ficar mais fácil de novo para o investidor ter acesso a esses gestores. Então, nas APMECs, nos eventos, né? Então, por exemplo, a Klabin faz sempre um Klabin Day no final do ano, Itaúsa também faz um evento, esse agora online, né? Um evento bem grande. Então, é a oportunidade que os acionistas têm de perguntar diretamente aos gestores, né? Quais são os planos, as estratégias, fazer questionamentos, né? Quais são as suas dúvidas. Lembrando também que o acionista tem acesso, né? Deveria ter, obviamente, quanto mais qualificado, quanto mais atualizado for o RI da empresa, mais subsídio o investidor vai ter, obviamente, para tomar as suas próprias decisões, né? Então, é muito comum os investidores perguntarem, poxa, mas como que eu vou saber se uma administração é boa ou não? A gente vive hoje na era da informação. Digite, por exemplo, faça uma rápida pesquisa do CEO da empresa ou de algum dos diretores no Google, no LinkedIn,
e você vai saber, por exemplo, qual é o currículo daquela pessoa. Será que ela já trabalhou no setor? Poxa, que estranho, contrataram um novo CEO aqui para a empresa, mas ele nunca passou pelo setor da companhia. Que estranho, né? Então, assim, você vai começando a formular os seus questionamentos baseado, obviamente, nas suas pesquisas. E hoje a gente vive a era da informação. Sem dúvida. Tem muita informação gratuita, de qualidade, mas ela está disponível para quem quer correr atrás. Né? Infelizmente, as pessoas hoje querem cada vez mais facilidades, o que é normal no mundo corrido que a gente vive. Mas eu não acho, por exemplo, seja normal, isso no Brasil infelizmente ocorre, as pessoas pesquisam mais sobre passagem aérea, promoção de televisão, né? Agora está chegando a Black Friday. As pessoas pesquisam muito, tomam horas do seu dia fazendo esse tipo de pesquisa, mas sobre as suas ações tomam decisões rapidamente baseadas em uma conversa de bar. Excelente ponto. Não, a gente traz aqui, no próprio Você com Dinheiro, a gente traz os RIs das empresas para ter essa conversa com o investidor. O BMC Business, com o nosso querido Gabriel Monteiro, também traz as empresas para esse bate-papo, e é excelente dica, porque é um espaço, a gente consegue hoje em dia ter acesso a esse tipo de conteúdo que há não muito tempo era impossível. Né? Você não conseguiria ligar em todas as empresas que você é acionista e falar com o diretor de RI. Infelizmente, nem sempre o diretor de RI podia te atender. É verdade. Muito bem. Agora, sobre dividendos, eu sei que sua praia é dividendos, e aí eu tenho uma pergunta que sempre aparece. Os investidores sempre perguntam, sempre aparece aqui no chat, mas puxa, se o dividendo é descontado do preço da ação, né? Tem um perfil bastante famoso, né, nas redes sociais que deu essa provocada recentemente. Se o dividendo sai do preço da ação, que diferença faz investir numa empresa pagadora de dividendo? Né? Não deveria dar no mesmo, né? Tanto faz investir na empresa ou vender as suas ações ao longo do tempo? Bom, receber o dinheiro da venda das suas ações não é a mesma coisa do que você receber dividendo. Dividendo é a remuneração do acionista, do capital do acionista, né, fruto do risco que ele tomou ao se tornar um investidor seu. Então, no momento em que a empresa abre capital, obviamente ela abre a possibilidade para que outras pessoas se tornem sócios dessa empresa. E, frequentemente, inclusive nesse último ciclo, né, de janelas de IPO, a gente viu justamente isso, as empresas recorrendo aos seus investidores para captar dinheiro, né, através do mercado acionário. Então, quer dizer, uma mão lava a outra. E, obviamente, que alguns negócios têm características que facilitam esse perfil de boas pagadoras de dividendo. Então, basicamente, são empresas que costumam ser mais maduras, são empresas que não têm tantas possibilidades de crescimento como uma small cap ou como uma startup, né? Enfim, são empresas mais maduras e que, de novo, geram fluxo de caixa suficiente, ou seja, elas têm margem suficiente para crescer, manter o seu crescimento, seus investimentos e remunerar os seus acionistas. Então, essa visão de que o dividendo é uma coisa ruim, não é. Na verdade, se a empresa paga dividendos recorrentemente, quer dizer que, teoricamente, obviamente, cabe uma análise individual com cada empresa, mas quer dizer que essa empresa é saudável o suficiente, gera fluxo de caixa suficiente no presente para remunerar os seus acionistas. E boa parte dos investidores é aficionado pelo lucro que ainda não aconteceu e que sequer sabemos que vai acontecer. Então, isso foi muito comum até o ciclo passado de queda de taxa de juros, em que, obviamente, quando você faz o fluxo de caixa descontado, fica muito mais interessante no valuation quando você traz o valor futuro ao valor presente. Agora, com o mundo entrando num ciclo de alta de taxas de juros, esse futuro ficou muito mais caro. Então, aquele preço sugestivo, aqueles preços que a gente viu super elevados, não só aqui no Brasil, nos IPOs, mas também no mercado americano, com as Big Techs, enfim, está caindo por terra. Né? Então, os investidores ficam mais conservadores e, obviamente, se voltam novamente para empresas que já dão lucro, já geram fluxo de caixa no presente. Então, dividendo, inclusive, é uma das métricas que você pode usar, de novo, observando a recorrência, se essa empresa gera fluxo de caixa ou não, se ela é lucrativa ou não, se ela é rentável ou não. Segundo, dividendo é, como eu disse, fluxo. Não sai de um bolso e entra no outro. Não é assim que funciona. O dinheiro ele não tem um carimbo.
né? Então, poxa, eu vendi o produto, não, esse dinheiro você separa para o acionista. Não, isso é um fluxo, o dinheiro fica girando na empresa. E outra coisa que as pessoas não consideram é o seguinte, quando você vende uma empresa, vai chegar você vende as suas ações, em determinado momento, o seu patrimônio vai se extinguir. Com o fluxo de dividendos, não. Você tem o seu patrimônio crescente, obviamente, quanto mais você reinveste os seus dividendos, maior vai ser o seu bolo, ou você faz a retirada desses dividendos e coloca no seu bolso. Isso não deixou a empresa mais desvalorizada. Ao contrário, você vê aí um movimento fortíssimo nos últimos 2 anos de empresas de commodity, por exemplo. Petrobras é um exemplo característico, a maior pagadora hoje da nossa bolsa, uma das maiores, se não a maior, e chamou muita atenção dos investidores pessoa física justamente por esse yield altíssimo. Então, quer dizer, e como que você argumenta então que isso é algo que denigra a empresa, enfim, que vai trazer um demérito ao valuation da empresa? Isso não é uma verdade. Lembrando que no momento em que o dividendo é descontado do preço da ação, gerencialmente ele é descontado do seu preço médio, porque entrou uma espécie de cashback para você. Então, se você pagou R$20 por uma ação, ela ficou R$1 de dividendo, o seu preço médio gerencial, não aquele que você conta para a receita, mas o seu gerencial vai ser de R$19, que é o mesmo preço que está em tela. Então, quer dizer, esse efeito do desconto do dividendo, ele acaba sendo uma pegadinha que as pessoas acabam usando para ludibriar os investidores, né? Essa é a minha opinião. Então, nós temos vários investidores, e o meu pai é um grande exemplo disso, de que estratégia de dividendos dá certo sim, porque obriga o investidor a não se aventurar. A verdade é essa, que você acaba ficando restrito a boas empresas, né? Obviamente, algumas pegadinhas podem acontecer no meio do caminho, mas, via de regra, empresas que distribuem recorrentemente é um sinal de vitalidade, é um sinal de que a empresa está saudável. Ou seja, investir numa empresa pagadora de dividendo não é só o dinheiro que entra no seu bolso, mas a sinalização de que a empresa é capaz de pagar dividendos recorrentemente. Exatamente, né? Exatamente. E você comentou também sobre aquele efeito, né, de descontar o dividendo do preço médio. A empresa é como se fosse uma composição de fluxos de caixa, os dividendos perpétuos dela, né? Então, cada vez que ela paga um dividendo, é como se fosse para frente o que sobrou da empresa, né? Não é a mesma empresa, você não pode comparar o momento pré e pós-pagamento de dividendos como se fosse a mesma companhia, né? Claro, você tira do patrimônio líquido, né, e distribui no mercado. Então, obviamente, você precisa descontar do preço da ação, né? Mas o dividendo ele faz parte do retorno total ao acionista. Eu quero lembrar vocês que mesmo quem não investe para dividendos é impactado pelo dividendo. Por exemplo, se a gente pegar o histórico, a rentabilidade histórica do S&P nos últimos 200 anos, metade da rentabilidade, mesmo se o investidor fez esse investimento via ETFs, né, ou seja, um investimento passivo, metade da rentabilidade dele foi fruto do reinvestimento de dividendos. Então, é notório e é matemático, né? E a matemática ela é irrefutável. Quanto mais você reinveste esses dividendos que entram no seu bolso, maior, obviamente, ao longo do tempo, tende a ser a sua carteira. Consequentemente, maior tende a ser o dividendo que você vai receber. Lembrando que os dividendos são pagos em função da quantidade de ações possuída. Ele não é pago em função de quanto dinheiro você colocou. Então, enquanto as pessoas são muito aficionadas, né, ou eram naquela meta de chegar no R$1 milhão, nós somos aficionados na meta de chegar em 1 milhão de ações. Ter 1 milhão de ações é muito mais importante do que ter R$1 milhão. Porque se você está comprando boas empresas a bons preços, obviamente isso vai se traduzir como consequência na multiplicação do seu patrimônio. Qual o impacto do formato de tributação na qualidade do investimento em dividendos? Porque aqui no Brasil a gente sabe que o imposto de renda incide sobre o lucro, né? Então, quando você faz a distribuição de dividendos, aquela distribuição é isenta. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, é diferente. Você tem uma parte pequena da tributação sobre o lucro, o grosso fica na distribuição, né? Exato. Aqui, no nosso cenário brasileiro, isso também traz uma vantagem para o investimento em dividendos? Sem dúvida, né? Eu acho que esse é um tema que vai voltar com muita força agora no próximo ano. O governo vai ter que tirar esse coelho da cartola de algum lugar e muito provavelmente essa discussão de tributação dos dividendos vai retornar com toda a força, né? A gente viu essa discussão bastante quente ao longo de 2021 e o resultado a gente viu. As empresas distribuíram
o máximo que puderam. Porque é natural que qualquer agente econômico, pessoal, façam os seus movimentos, obviamente, dentro da licitude, a fim de pagar o menor imposto possível. Então, grandes empresas têm ali caixa suficiente para, obviamente, contratarem bons profissionais e fazerem uma gestão tributária eficiente de maneira que paguem menos impostos e continuem remunerando o seu acionista. Então, não necessariamente um canetaço de tributação de dividendos sem uma contrapartida resulte automaticamente no aumento da arrecadação. Tá? É o que a gente defende, principalmente quando a gente fala disso, de defesa dos minoritários, de pequenos investidores que estão chegando na Bolsa justo agora, né? E obviamente nem viram seu patrimônio começar a crescer ainda, nem pegaram a cultura de investimentos ainda, é um movimento que vem vindo de 2019 em diante e já vão ser tributados. Então, da maneira que veio em 2021, de fato, era uma mudança incabível. Acho que a gente precisa, obviamente, discutir um escopo muito mais amplo, não só de aumento, mas de eficiência tributária, de simplificação dos impostos. Então, o Brasil hoje é um dos poucos países que não tributa dividendo. É verdade, esse é o principal argumento. Em contrapartida, o Brasil é uma das maiores cargas tributárias do mundo. É a economia, uma das maiores economias e que tem a parte tributária mais complexa do mundo. Então, você, para abrir uma empresa aqui, você precisa fazer um MBA, né, um PhD, para você ver em qual estado vale a pena. Poxa, a empresa geralmente chega à conclusão que não vale a pena abrir empresa no Brasil de qualquer maneira, porque essa complexidade, obviamente, afasta os investidores, né? Então, a gente precisa discutir, sim, tributação de dividendos, mas sobre um escopo muito mais amplo de flexibilização e de redução da carga tributária. Como se faz isso? O exemplo dos Estados Unidos. Você reduz drasticamente a alíquota das empresas, então do IRPJ, e você faz essa transferência do pagamento de imposto, sim, aos dividendos. Isso seria interessante, isso eu concordo com você. Agora, simplesmente manter o IRPJ como está e tributar os dividendos é um desincentivo ao mercado de capitais gigantesco. Não só ao mercado de capitais, mas com o crescimento, enfim, das PJs, o pequeno empresário ele vai ser o mais prejudicado de todos. Há também o incentivo de você começar a pejotizar, né, que eles falam, você começar a colocar gastos seus pessoais dentro da empresa. Então, há uma série de incentivos malignos aí que não necessariamente levem ao aumento da arrecadação, né, e trazer mais complexidade, menos simplificação, aumento maior ainda da carga, e eu não sei quanto que o país aguenta ainda de aumento de impostos. Existe uma discussão conceitual muito interessante, sim, entre tributar via lucro ou via distribuição, que está muito longe dessa discussão rasa que se faz de, olha, rico paga pouco imposto, então vamos tributar dividendo, né? Essa distinção precisa ser feita. Mas sabe o que é curioso, Luiz? Hoje o ticket médio das pessoas que entram na Bolsa é de até R$200. Então, caiu por terra essa velha narrativa de que quem investe em Bolsa são os magnatas, os bilionários, os milionários. Não é verdade. Graças, obviamente, a um trabalho, por exemplo, como Com Dinheiro, lá da GF também, o pessoal aqui da BMC News, que é de democratização também da informação, do acesso à informação sobre Bolsa de Valores. Então, hoje tem muito mais gente interessada sobre o assunto do que nós tínhamos há 5 anos atrás, né? Então, acho que cai por terra também esse argumento de que Bolsa, investimento é coisa só para rico, né? Então, é um assunto de interesse de todos nós, principalmente pequenos investidores também. Excelente. O Marco Ceravolo comentou aqui, a entrevista é gravada? Não, pessoal, estamos aqui ao vivo com a Luiz Barsi. Inclusive, o MPK trouxe uma dúvida a respeito da transição de governos e o impacto na política de distribuição de dividendos. E aí vem um ponto muito importante que você comentou, sobre a consistência no pagamento de dividendos e quanto a empresa está robusta para conseguir manter o seu plano de negócios independente das oscilações macroeconômicas, né? Exatamente. Então, entender as características dos negócios, como funciona, o que a empresa vende, para quem vende, como funciona o sistema em que ela está inserida, né? É um sistema jurídico fortalecido ou ele é mais complicado, é um ambiente mais complicado de negócios? Então, a gente gosta de focar bastante em 5 setores, que é o feijão com arroz do investidor que está buscando dividendos saudáveis, tá? Eu gosto sempre de chamar que é o BEST. Então, BEST de melhor mesmo, são os 5 setores. Bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. Por quê?
São empresas que são poucas competidoras entre si, né? Costumam ser grandes monopólios. E o que acontece com o monopólio? Ele dita preço, basicamente isso. Então você tem uma correção também dos índices inflacionários nas receitas, que é muito interessante. Investidor de Brasil não pode se esquecer da inflação nunca, né? E essas empresas costumam ser, no longo prazo, vencedoras em relação à inflação. Vou dar um exemplo, né? Obviamente não é uma recomendação, apenas um exemplo para vocês pesquisarem. A Taesa é uma empresa que vira e mexe, figura ali entre as top 10 no ranking de maiores pagadoras de dividendo, né? E eu cansei de ver, por exemplo, analistas, enfim, desde que eu cubro Taesa, sempre vejo, vende Taesa, não sei o quê, que é uma galinha dos ovos de ouro, né? Tem sido uma galinha dos ovos de ouro nesses últimos 20 anos, 10, 20 anos, figurando no ranking. Então, é uma pagadora constante, né? Por quê? É uma empresa de energia do segmento de transmissão, cujos contratos são longuíssimos, de 20, 30, 40 anos, com correção ou por IPCA ou por IGPM. No caso da Taesa, boa parte dos contratos, mais de 60%, são corrigidos por IGPM, que tem um carrego bastante forte do efeito cambial. Então, não necessariamente para você se expor a dólar, commodities ou qualquer outra variável, você precise se expor a ela diretamente. Você pode se expor indiretamente se você conhecer, obviamente, as empresas que você investe. Então, ao ter Taesa na minha carteira, eu estou protegida da inflação. Obviamente que isso não vai acontecer para e passo, isso ocorre ao longo do tempo, conforme a empresa anuncia os seus resultados, anuncia os seus dividendos, enfim. E essa correção é feita ao longo do tempo. Mas se você pegar historicamente, as empresas de utility, enfim, desses segmentos que eu falei, costumam corrigir a inflação e ter fluxo de caixa, margem suficiente, margens gordinhas para pagar também os seus investidores e continuarem crescendo. São empresas que estão aí. Muito bem. A Bruna perguntou aqui em quais ações você está investindo, mas eu vou deixar essa pergunta para depois do intervalo. Vamos agora para um breve intervalo e a gente já volta com o segundo bloco de Você com Dinheiro. BMC News, informação que gera valor. O maior evento de investimentos da América Latina. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade. E a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Olá pessoal, estamos de volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje, com a participação mais do que especial da nossa querida Luizy Bassi, da AGF. E eu queria pedir para vocês que estão assistindo, deixe ali o seu like, você que está acompanhando pelo YouTube, deixe seu like, deixe ali a sua inscrição, ela é bastante importante para nós. Vamos lá, antes de ir para o intervalo, a gente recebeu aqui uma pergunta